Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Estamos no ar com mais um programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Bom dia, você ouvinte que já está preparando seu almoço, ou você que está aqui passando pela BR-262, ou ainda trafegando, passeando pela região serrana do nosso estado. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre educação no período da pandemia. O distanciamento devido à Covid-19 fez com que as aulas presenciais fossem suspensas, transformando o modo de aprender e também a forma de relacionamento entre alunos, professores e principalmente em família. Nos deparamos cotidianamente com o novo, o diferente e o imprevisível. Nesse período de incertezas, houve perdas e ganhos. Como retomar nossa rotina educacional após tantas transformações? Por onde começar? Para falar sobre esse assunto, o programa Conexão recebe hoje Cirlei Brozinga Zandonati. Nossa convidada é professora, pedagoga com especialização em psicopedagogia e psicanálise. Cirlei tem uma trajetória intensa na educação mesmo antes de chegar à Venda Nova. Nossa convidada lembra que seu primeiro contato com a docência foi aos 9 anos, quando auxiliava sua professora na correção de provas. Aqui, liderou a criação da primeira escola particular de Venda Nova, a Piccolo Mondo. Trabalhou também na Fundação Deolindo Perim, na Copeducar e na Rede Municipal de Venda Nova e do município de Viana, além de trabalhar em uma escola privada em Vitória. Cirlei, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Obrigada, Edésio. Bom dia para você, bom dia para todos os que nos ouvem. Eu queria começar dizendo para todo mundo, e para nós aqui que vamos conversar um pouco, que o ensino remoto, em hipótese nenhuma, ele substitui o ensino presencial. Acho muito importante a gente ter essa certeza, não substituir coisas, Eu sou favorável a modificar coisas. Então, por que ele não substitui o ensino presencial? Porque a educação ela não é só conteúdo, ela é uma construção de conhecimento coletivo, é partilha de saberes, desenvolver habilidades para tratar o bem comum, que exige de nós, professores, alunos, coordenação, direção, sistema de ensino, políticas públicas, habilidades emocionais, intelectuais, que vão transformar o nosso eu, refletindo em toda a coletividade da qual a gente faz parte. Desde já eu agradeço a sua participação aqui no programa Conexão, Cirlei. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema do nosso programa hoje é Educação durante a pandemia da Covid-19. Nossa convidada é Cirlei Brozinga Zandonati, pedagoga, professora e também consultora e assessora pedagógica. Cirlei, vamos começar com a seguinte pergunta. Quais os principais prejuízos na aprendizagem causados pela educação remota devido à pandemia da Covid-19? O ano de 2020, como se fala tanto, foi um ano perdido na educação? A gente precisa pensar que nós tivemos nesse período muito diferente, muito novo, muito sofrido e muito especial. Um período de grandes aprendizados para nós. E se a gente pensar em prejuízo, para mim, um dos maiores prejuízos, eu vou começar por ele, estão relacionados ao vínculo entre as pessoas. Para lá dos conteúdos, que são essenciais também, esse vínculo entre pessoas, ele forma seres humanos. Eu aprendo com todas as pessoas o tempo inteiro em que eu me relaciono. Por isso, embora muitas vezes pareça no dia a dia corriqueiro, eu te encontro toda hora, a gente se vê todo dia na sala de aula, nós fazemos várias coisas juntas, sempre,
no cotidiano, parece até enfadonho, igual, sempre igual. Não é. Eu acredito que a cada encontro nós nos tornamos pessoas diferentes. Eu aprendo com você e com as pessoas com que eu tenho contato todos os dias. E eu aprendo de diferentes formas. Eu aprendo pelo gesto, pela forma como o outro me olha, pela atitude que o outro tem e eu observo, pelo jeito que ele se contacta comigo, como é a sua afetividade comigo, com o outro no dia a dia. Então, esses vínculos vão vão ajudar a estruturar a personalidade da gente. Um outro prejuízo está relacionado ao conhecimento mesmo. A gente vem desde o final dos anos 90 estudando bastante sobre os pilares educacionais. Foram estabelecidos 4 pilares educacionais para o século XXI. E há bastante tempo, já algumas décadas, a gente vem estudando sobre eles para tentar fazê-los chegar dentro da escola de um jeito interessante, significativo e que atenda à multiplicidade de seres que a gente trabalha todos os dias e convive todos os dias. O primeiro pilar é o aprender a conhecer. Esse aprender a conhecer é aquele que todos nós sabemos que existem, né? É o conhecimento em si. Aprender a conhecer está ligado a você tirar o outro e você também sair, a partir da troca com o outro, da ignorância. São os saberes matemáticos, físicos, químicos, biológicos, os saberes da língua, da natureza e etc. São todos os saberes relacionados aos conhecimentos. Pessoas que estudaram e nos fornecem conhecimentos que nós não teríamos se alguém não tivesse ido buscar para trazer para a gente. E a escola transformou isso em disciplina, conteúdo, matéria e etc. O outro tipo de saber é o aprender a fazer. Durante muitos anos, houve uma preocupação com o conhecimento em si. O que eu faço com isso que eu aprendo? Onde eu vou usar isso? Isso hoje é um grande desafio para os professores e para a escola. E é um grande desafio, por que não para os alunos? Porque eles precisam entender a utilidade, hoje ainda mais do que nunca. As pessoas, os alunos, estudantes, não sabem o que é o melhor, querem saber o que vão fazer com isso que estão aprendendo, mas às vezes não valorizam, não dão devida importância para esse conhecimento que vai ser usado para alguma situação na vida deles. Então, esse aprender a fazer, ele está diretamente ligado à coragem de executar, de correr riscos, de entrar e buscar, de errar e acertar. Então é preciso entender que é um prejuízo quando a gente não reconhece esse pilar como parte do processo de aprendizagem. Uma outra aprendizagem é o aprender a conviver. Hoje, mais do que nunca, né? Esse pilar de aprender a conviver, ele é essencial e a gente sabe disso. Estamos numa sociedade muito individualista. Então, esse pilar, ele traz um grande desafio. O desafio da gente aprender dentro da escola, desde a creche, desde o momento que você está no colo da sua professora, o exercício da fraternidade como caminho do entendimento para a boa convivência. Ou seja, o que eu não quero para mim, eu também não quero fazer para o outro. Se não é bom para mim, se é legal para minha convivência, eu quero ensinar isso que funciona bem para mim e para o outro. Isso precisa ser chamado de pilar, Edésio, de conteúdo. Porque uma vez os pais ficavam em casa, e claro, se a gente for discutir aqui, tem N senões sobre, mas funcionou, não funcionou, eu não vou entrar nesse mérito, mas de alguma maneira, ou por medo, ou por imposição, ou até às vezes apanhando, a gente aprendia a respeitar os outros porque as nossas famílias muitas tinham tempo para ensinar isso para nós. Então, muitas vezes, eu tenho certeza disso, as famílias são estruturadas
lindíssimas. Tem princípios, tem valores, tem atitudes muito bacanas, mas às vezes não tem tempo de ensinar isso para os filhos. Então a Unesco veio colocar para nós esse pilar como parte do conteúdo, que é o aprender a conviver. Então a escola precisa tomar isso como parte do processo do trabalho em seus projetos, e não, isso também se torna um prejuízo acabou se tornando um prejuízo quando chegou essa pandemia, porque remotamente não é possível fazer da forma como gostaríamos. E o último é o aprender a ser. O que é o aprender a ser? É a gente colocar, enquanto escola, em nossos projetos, sendo eles quais forem, o aprender a ser, que sujeito eu sou, que cidadão eu vou ser, que cidadão nós queremos formar, que pessoas vão sair dessa escola, que sujeitos serão esses. Às vezes as pessoas ouvem isso e pensam assim, mas é muita responsabilidade. Mas eu tenho que dizer para vocês, não há outro caminho. Porque a situação e o contexto atual exigem da escola essa postura frente aos conhecimentos e frente às aprendizagens. Os encontros propiciam descobertas e saberes que em casa a gente ainda não está preparado, e eu nem sei se a casa, eu nem acredito nisso, é um lugar apropriado para desenvolver esse propósito. Ótimo, Cirlei. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, e a nossa conversa hoje é sobre educação nos tempos de pandemia. Nossa convidada é a pedagoga e professora Cirlei Brosingas Andonati. Cirlei, estudar em casa. O que funciona e o que não funciona? O que é preciso ser feito para o ensino remoto dar certo? Tem alguns pontos positivos, umas coisas interessantes que eu venho observando. Eu não tive a oportunidade, preciso ser franca para dizer aqui para os ouvintes, eu não atuei diretamente em escolas, né, por conta da minha idade e até por conta de toda a situação. Mas eu fui fazendo só trabalhos por live e observando as minhas amigas e o que elas estavam fazendo, as minhas colegas de trabalho. Mas eu vejo que para os alunos maiores, aqueles que levaram a sério mesmo e que entenderam a necessidade de se manterem atuantes na questão educacional, eles começaram a criar uma rotina própria de estudo, porque eles viram que se deixassem, né? No início foi assim, a hora que a professora entrar eu ligo o computador, a hora que ela me avisar, o professor entrar eu vou lá e começo a fazer. Com essa experiência eles foram entendendo que não dava para ser assim, porque tinham demandas que eram necessárias para o momento e para o pós-momento e para o pré-momento. Então eles precisavam organizar toda essa situação para poder atender e para poder estudar, que era para isso que ele estava lá. Então eles começaram a criar, eu acho que funciona, criar uma rotina própria de estudo para os maiores. Para os menores, a ajuda dos pais nesse momento de criar essa rotina também funciona. Funciona também, criando essa rotina, ter um espaço para isso acontecer. E quando eu falo espaço, não significa um espaço de luxo ou chique ou muito rebuscado, não. Um canto onde os estudantes, o filho ou a filha, possa ficar para ele com tranquilidade manter um diálogo com seus colegas e com seus professores para entender as propostas diárias. Então funciona se houver um ambiente, se houver um tempo, se houver todo um trabalho produtivo, toda uma situação que vai produzir o conhecimento que se busca. Funciona também com os alunos maiores, eu acho bem interessante. Enquanto eu estou fazendo o estudo com o professor, às vezes ele fala uma palavra que eu desconheço e eu tenho possibilidade, no mesmo momento, de buscar o significado da palavra para entender o que ele fala. Ou até de abrir um texto sobre aquele assunto e também questionar o professor e os colegas sobre o tema.
Funciona se houver esse interesse e se o aluno, a aluna perceber a importância que isso tem nesse momento. Funciona também, Edésio, para os alunos tímidos, ter um pouco mais de coragem de não estar presencial, mas de longe, até porque as redes sociais vêm mostrando isso, ter mais coragem para dizer o que pensa, o que sabe e o que não sabe. E para o professor, a objetividade eu acho que se tornou mais presente. Porque na sala de aula há sempre assuntos que, de certa maneira, fogem um pouco do que se está se tratando. Ali não. Há um tempo e isso precisa ser trabalhado. Então, não há muitos desvios. Então, há uma objetividade, um foco maior naquilo que se faz. Em termos do que não funciona, é a falta de contato, que para mim é extremamente prejudicial. E principalmente porque é muito gostoso, não sei como foi para você, mas eu imagino quem está ouvindo deve pensar isso. Que gostoso que era. Saber que meu amigo, meu vizinho, meu primo, minha prima, eu encontraria com eles na escola. Então eles me estimulavam a sair da cama, a sair de casa para estudar. Então isso perdeu um pouco, né? Porque a gente não sai de casa. Para alguns, a timidez não funciona. Estar com todo mundo, não presencial, é o contrário do que funciona. Como eu não estou vendo, eu tenho vergonha de falar. Então, a timidez para se expor, ela tanto funciona para alguns como não funciona para outros. Tá? Não funciona tempos longos de aula. Não funciona usar o tempo de aula para fazer outras coisas, como, por exemplo, o professor não está vendo e eu estou jogando no computador enquanto ele explica. Isso não funciona. Não funciona a não colaboração entre os pares. Não funciona, né? Eu não sei quem eu vou encontrar nessa sala, não necessariamente eu conheço todas. Então, para quem que eu posso pedir ajuda? Né? Não funciona achar que a casa tem que ser exatamente igual à escola. Não funciona depois achar que a escola vai ter que ser exatamente igual à casa. Então, assim, são várias questões. Para os alunos pequenos, não funciona trabalhar muito a subjetividade com tanta distância, né? A questão da troca entre os pequenos, né? Essa troca, essas descobertas, não funcionam. Ajudam, mas do meu ponto de vista não funcionam. Então, assim, não tem muito também uma regra, entende? Não tem como você dizer funciona e não funciona. Mas são situações que vão ter que se repensar, ouvindo os alunos, para entender por onde passaram as dificuldades dele e por onde passaram as facilidades. Sirlei, e a partir de agora, como recuperar as perdas do último ano ou como amenizar os danos na aprendizagem? O que fazer? Então, Edésio, há pesquisas que indicam que 2 a cada 3 alunos, por conta da pandemia, podem não ler adequadamente um texto simples aos 10 anos. Isso é um dado do Banco Mundial, mas a informação é do Banco Mundial, que foi um impacto do Covid para os países da América Latina e para o Caribe. Agora, eu não acredito em recuperar tempo perdido. Eu acho que o que foi, foi. Tudo foi muito novo para todo mundo. Tudo, para todos nós. Né? Nós, de repente, tínhamos todas as portas abertas num dia. Nós acordamos no dia seguinte com todas as portas fechadas. As portas do mundo. Então, assim, é possível recuperar? Não há como se recuperar. Até porque nós lidamos com formação humana. Para mim, o que é preciso fazer, e agora eu falo para os líderes educacionais de escolas públicas e privadas e para os órgãos e as políticas públicas, é preciso um reinventar-se. Agora a escola precisa rever e aproveitar a oportunidade forçada que a vida nos deu para se repensar, mais uma vez, no processo avaliativo.
Porque o processo avaliativo presencial, ele trabalha com a medição e a metodologia adotada pelo professor. Ele classifica, ele seleciona. E no ensino remoto, essa avaliação teve que ser muito mais diagnóstica, muito mais contínua, mais diversificada, por conta das limitações trazidas pelo ambiente digital e pela aula digital. Então é preciso, mais uma vez, que se repense, e já se vinha pensando sobre isso, como eu já disse. Então, não perder essa oportunidade, já que ela caiu nas nossas mãos sem a gente pedir. É preciso pensar um pouquinho nesse reinventar-se a partir da produtividade, não como um vilão. Não. Essa produtividade, esse empenho, organização, disciplina, manter a atenção dos alunos em diferentes faixas etárias, de acordo com as situações que são oferecidas, é preciso se pensar isso como de forma reinventada, de forma a criar estratégias, a ser criativo dentro da escola, para trazer essa produtividade de uma outra maneira. Vendo, Edésio, que os dispositivos da internet, que eram para muitas instituições proibidos nos espaços escolares, hoje eles têm que se tornar nossos aliados. Aquilo que a gente dizia, não que não seja ainda, mas aquilo que era muito forte em nós, distrai, tira atenção, leva para outros lugares, que é verdade, isso tudo precisa ser revisto. Por quê? Porque hoje a gente viu que sem ela, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Sem esses dispositivos, sem a internet, tornar esses dispositivos nossos aliados, nesse momento foi imprescindível. Então, aquilo que talvez tivesse sido um inimigo, hoje a gente precisa aliar ao nosso trabalho. Então, é em fazer com que o aluno perceba e compreenda o benefício que isso traz, não só o aluno, o professor também. Porque, olha, eu fico imaginando, né, para o professor que não tinha contato, como é que foi ele ter que correr atrás disso? Todo o sistema educacional, que algumas escolas, Edésio, que eu li de São Paulo, as 20 melhores escolas de São Paulo, elas já vinham se preparando há anos para esse ensino remoto. E não necessariamente um EAD, eu não estou falando de um ensino à distância. O ensino à distância, ele tem um conceito e modalidades já preparadas para um atendimento de um público X. Eu estou falando de aula remota mesmo, para criança, para jovem, para adolescente, para adulto. Então, esses dispositivos precisam tornar-se nossos aliados. E professor, escola, aluno, família precisam entender em que eles nos beneficiam. Porque eles nos beneficiam. Olha, o professor está falando de um assunto e eu posso visitar aquele espaço. Ele está falando sobre as obras de arte e ele fala de Louvre. E eu posso, enquanto ele fala, visitar aquele espaço e trazer para perto de mim as imagens que o museu me mostra, a história daquelas peças. Imagina, quando que eu, com 61 anos, ia imaginar que, sem ir lá numa Barça, numa enciclopédia, pedir emprestado, ir a uma biblioteca, folhear as páginas delas, eu ia encontrar uma informação assim, imediatamente, enquanto alguém me fala sobre aquele assunto. Então, eu penso que é preciso, nessa reinvenção, urgentemente, mesmo quem não seja muito, não é muito adepto, né? Quem não seja muito adepto, transformar os dispositivos em aliados da educação. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando sobre educação nos tempos de pandemia, com a pedagoga e professora Cirlei Brusingas Andonati. Cirlei, qual é a responsabilidade da família neste momento, no que se refere ao acompanhamento dos estudos dos filhos? Eu fiquei pensando muito nisso, Edésio.
Fiquei imaginando, nossa, eu vi muita coisa sobre isso nesse ano e meio. Que coisa, né, para as famílias, né? Porque a escola, de certa forma, já está muito acostumada com as mudanças. Aceitando ou não, os professores e as pessoas da educação, elas vão se ajeitando, defendendo as suas crenças, né? As suas ideologias. Mas a família, de repente, ela teve que assumir um papel que não era dela. E pensando naqueles moldes que ela foi formada e que não necessariamente são aqueles que a escola do filho oferece. Então ela se viu numa situação muito complicada, extremamente desafiadora e difícil. Mas vejo também que brilhantemente tentaram da melhor maneira oferecer para os filhos o que tinha de mais eficiente dentro das possibilidades. E aqui eu quero fazer um parênteses, lembrando, Edésio, que falando de escolas de Brasil, os dispositivos eletrônicos não fazem parte da realidade de todos os estudantes. Então é importante que aqui muita coisa do que eu estou dizendo não vai caber para aqueles alunos que não têm acesso a essas ferramentas. E que isso é muito difícil. Aqueles alunos que precisam sair das suas casas e buscar o material na escola. Que bacana! As escolas ofereceram essa possibilidade. Podem ir lá e pegar o material. Mas até transformar isso em modelo de aprendizagem, isso leva um tempo. Então, assim, de qualquer maneira, com dificuldades e com facilidades, eu quero louvar aqui as famílias que tentaram, aquelas que tentaram e se empenharam. Então, o que é possível? Qual é a responsabilidade dela, para ser mais precisa? Criar um cronograma junto às crianças, junto ao filho e junto ao filho, para a realização das múltiplas tarefas educativas que eles têm quando estiverem fazendo atividade remota. Quando eu digo criar, não é fazer para ele, é tentar criar um diálogo, estabelecer um diálogo para, junto com o filho, ver o melhor horário, junto com a escola, como é que a gente pode ajeitar isso, para que quando o momento remoto, o momento da aula for acontecer, a criança, o adulto, o jovem esteja preparado para receber aquilo que a escola vai oferecer. Então, criar também um vínculo com a escola, com o professor e com a escola, com a coordenação, para analisar os resultados efetivos desse funcionamento. Se os procedimentos dos filhos e das filhas estão interessantes e adequados. Não deixar por conta só da escola e dos filhos. Não é fazer por eles, mas é entender como isso está acontecendo. Porque o pai e a mãe também precisam se dar conta do que o filho dá conta e do que a filha dá conta. Orientar, Edésio, para todos os diferentes momentos não é fazer para ele, mas é a partir do estabelecimento dessa conversa com a escola, fazer as orientações para casa, para que o que o pai e a mãe querem? O resultado positivo. Eles querem o sucesso, eles querem que os filhos cheguem no lugar desejado. Então, dar autonomia para que ele possa fazer. Deixa ele fazer, deixa ele errar, deixa ele acertar e conversa com a escola. Ele precisa aprender. E o que vocês estão fazendo, né, para isso? Dar credibilidade àquilo que o filho consegue e o que ele não consegue. Entender que para a criança, para o jovem, para o adulto, também é um momento de novo, difícil, desafiador, inusitado. Então, credibiliza. Não fica no momento só dizendo palavras que desestimulem. Não esqueça que ali ele está ocupando um lugar que ele precisa se desafiar duplamente, descobrir dentro dele competências e habilidades que até então ele não tinha visto que tem ou que não tem. Então, que seja um apoio e não um desestímulo. Então, credibilizar muito os diferentes aprendizados. E a parceria com a escola, diária e constante.
Não é ir lá na escola toda hora perguntar, não é isso que eu estou dizendo. Diária que eu digo é assim, ponto, passou um tempo, aquele módulo de aula acabou, então deixa eu conversar um pouquinho com esse professor, eu posso conversar um pouquinho com esse coordenador online, ou por meio de internet, ou pelo WhatsApp, como é que a gente pode saber como é que está o desenvolvimento do meu filho e da minha filha? Então acho que essa é muito a função do pai, da mãe. Cirlei, e agora, olhando para frente, é possível pensar em um futuro ideal para a educação nos próximos anos pós-pandemia? Bom, Edésio, o que a gente não pode esquecer é que os efeitos da pandemia sobre a forma de aprender, não vou falar efeitos, vou falar os impactos do Covid sobre a forma de aprender, eles são perenes. O que a gente construiu agora, isso não tem como falar agora, não quero mais isso. Isso foi um ganho, né? Foi um ganho. Não tem mais como falar, vamos voltar como era. Não tem mais como era. Nós vamos daqui para frente fazer melhor do que fizemos até agora. Esse é o desejo das famílias e também, com certeza, das escolas. É preciso que a escola esteja aberta, conversar com esses jovens, com as crianças, com as famílias, sobre os efeitos que a pandemia causou. E o isolamento foi um efeito negativo e positivo. Para muitos, foi muito bom. É preciso falar sobre esse isolamento nessa amplitude e o que ele trouxe de medos, de receios. Eu acho que precisa abrir um espaço para conversar sobre isso. Há que se criar um trabalho com um grupo de profissionais mais alinhado. No mundo digital, a troca entre professores e as suas atividades, a partir das experiências bem-sucedidas, as dúvidas, aprender com os outros, ficou menos habitual, porque eu precisei daquele que tinha um conhecimento tecnológico que eu não tinha. E eu precisei daquele que tinha um conhecimento didático que eu não entendia, não sabia fazer. Ou seja, a troca foi muito importante. Então, há que se ter um trabalho mais efetivo nesse sentido. Tudo tende a ser diferente nas crises. Isso ensina pra gente que a gente tem que estar aberto. Todo mundo precisa estar aberto ao novo. Preciso aprimorar, Edésio, as técnicas de gravar vídeos, preparar materiais a serem compartilhados, fazer animação, né? Recursos sonoros. Eu acho maravilhoso isso. Então, a gente precisa aprimorar. Precisa ser aprimorado, porque, embora muitos façam com excelência, a gente sabe que para muitas realidades, algumas pessoas transformaram a aula digital, a aula remota, o trabalho online como um presencial. E não é, e nem deve ser. É a tendência, com certeza a tendência nesse futuro das aulas remotas se tornarem, serem parte dos projetos educativos. E um repensar sobre o tempo e o espaço. Com certeza, nesse futuro, a gente vai ter que repensar o tempo e espaço. Estamos falando de onde, para quem, com quem, sobre o quê. Cirlei, o que podemos apontar como perda e como ganho com o ensino remoto? Se a gente pensar, Edésio, em termos de formalidade que as escolas oferecem no cotidiano das práticas, foi perdido sim. Uma vez que nós bruscamente fomos impedidos por conta do Covid de avançar nos propósitos educativos que era ensinar e aprender, que é o que a gente faz na escola. Mas se a gente pensar em termos de tecnologia, foi um ganho. Professores, alunos, escolas, políticas públicas, todo mundo teve que sair atrás para aprender a lidar com as ferramentas, né? Que para muitos não eram íntimas, e para outros aprimoraram o que já conhecia com esse novo modelo, porque foi um novo modelo que exigiu de todos ações diferentes. Então, para a maioria, adquirir conhecimentos a partir das múltiplas ferramentas através de uma tela, dar uma aula, todo mundo olhando para o professor, para mim, professor, numa tela, foi um ganho eu me preparar para isso. Eu não sabia como funcionava, mas eu aprendi. Então, para mim, foi um ganho, porque a tecnologia está aí a nosso favor e a gente não conhece quase nada dela.
Lembrando sempre, Edésio, que 50 milhões de estudantes têm uma significativa desigualdade educacional. Então, que 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens ficaram fora da escola em 2020. O ganho também, nesse sentido, a proximidade com a família, né? Os filhos perto, a valorização da escola, da escola por parte dos pais, né? Que entenderam um pouco o que é ser professor. E uma coisa que eu acho muito interessante foi nós, professores e família, pessoas de modo geral, aprender a lidar com a imprevisibilidade. O imprevisível tornou-se parte do nosso dia a dia. Então isso foi muito legal. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Cirlei, muito obrigado pela sua participação, pela nossa conversa. Eu acho que foi de grande valia tanto para os professores, alunos, família. Foi muito proveitosa e vai ser muito importante para essa retomada, para esse novo caminhar da educação, nesse momento já voltando ao normal, voltando às aulas presenciais e já pensando num pós-pandemia. Cirlei, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio FMZ, no programa Conexão, e que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, eu que agradeço o carinho, e estar aqui é sempre bom, né? E eu acho que para o futuro a gente, vou meio que parafrasear Piaget, dizendo assim: o professor não deve se prender somente ao que seu aluno ou sua aluna é, mas no que ele pode se tornar. Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar para o futuro. Muitos dos paradigmas, dos conceitos, de tudo aquilo que a gente acreditava ser o certo, o ideal, o perfeito, veio desencadear para nós dúvidas e incertezas. Mas a gente precisa aproveitar isso e buscar um refazer, um reaprender. Um grande abraço e muito obrigada. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.